portuguesa, tem de chocolate, napolitano, kiwi. Vai escolher qual? Vem fazer essa fofura comigo. A primeira coisa que você vai fazer é o download do molde. São 2 folhas. E o link para você fazer o download está aí embaixo na descrição do vídeo. Você vai imprimir no tamanho real e conferir se esse quadradinho mede 3 por 3 centímetros. Se estiver nessa medida, a sua impressão está correta. Você vai recortar todos os moldes no risco. Teremos então 6 moldes, sendo que esse molde aqui está escrito dobra do molde, então você precisa espelhar. Quer dizer, você vai cortar ele 2 vezes e colar aqui no meio com a fita adesiva, tá? Tendo assim o molde inteiro. Então são 6 pedacinhos de molde. E como passar para o material? Eu estou fazendo um estojinho necessaire, né, picolé, e o material que eu uso é tecido e manta. Karina, eu posso fazer isso com material sintético? Pode sim. Vamos ver como transferir agora esses moldes para o material. Observe a distribuição do molde aqui. Nós temos essa parte que é só forro, essa aqui que é a parte do palitinho do picolé. Então, essas duas a gente fala daqui a pouquinho. Para essas 4 partes aqui, a minha sugestão é que você prepare antes o tecido com a manta. Caso você queira fazer detalhes no seu tecidinho do picolé, né? Caso você não queira fazer ele liso, assim como eu tô fazendo aqui, olha, você pode fazer a união de tecidos antes, colar na manta e aí preparar toda essa parte, olha, com um pontinho decorativo antes de cortar o molde. Então, a parte da tira aqui, olha, que é o contorno, né, do picolé, eu faço aqui, sempre com tecido um pouco a mais, tá? Tecido e manta, e aí preparo também antes, olha, tecido e manta. Essa parte aqui eu calculo também o que sirva para 2 partes. Aqui que é a parte do fundo também, olha, eu preparo uma parte de tecido que dê para cortar 2 vezes. E aqui a frente do meu picolé, então eu preparo essas 4 partes já na manta. E só depois de preparada é que eu vou colocar o molde em cima e riscar. Para riscar os meus projetos, eu sempre uso lápis 6B, 4B, tá bom? Caso você use lápis como eu, é muito importante, olha, que o seu lápis esteja, ó, apontado, tá bom? Então que a ponta dele esteja bem feitinha. Caso você não queira usar o lápis, você pode usar para riscar isso aqui no tecido já preparado, uma caneta que apaga com ferro ou uma caneta comum. A questão de você ter o lápis bem apontado aqui é para que não dê diferença na marcação que você está fazendo no seu molde, tá certo? Porque você está riscando num material que já está bem fofinho aqui, é o tecido já com a manta. E você vai cortar tudo isso aqui, tanto a parte que tem manta como a parte do forro, já no risco, porque os meus moldes já têm o desconto da costura. Então, dada essa explicação de como eu preparo o tecido na manta antes de riscar, então vamos ver agora como cortar no material já com o molde tudo certinho, tá bom? Então, essa primeira parte aqui, que é o corpo, que é essa parte da frente aqui do picolé, olha, eu corto. Aqui tá uma vez tecido, uma vez manta. Então seria essa parte, uma vez tecido, uma vez manta. E a manta que eu estou usando para fazer essa peça é uma manta R2 de 100. Mas você pode usar a manta que você tem costume. Outra coisa, eu trabalho com tecido. Você pode perguntar, Karina, eu posso fazer essa peça usando sintético? Pode! Pode sim. Use o material que você desejar, já que você agora está com o molde em mãos e também a explicação. Então, uma vez tecido, uma vez manta e uma vez no forro. Então tá aqui essa primeira partezinha do nosso molde. Aqui eu coloco a explicação caso você queira colocar essa alcinha aqui, tá? Então, tem as medidas que eu usei aqui, olha. E essa alcinha aqui, eu vou deixar o vídeo linkado aí de como você fazer essa alcinha de mão, tá bom? Aqui estão as medidas que eu usei para fazer a alça de mão. Essa segunda parte aqui, olha, que é o fundo do nosso estojinho. Então, como cortar? Você vai cortar 2 vezes no forro e
O importante é que tanto essa parte aqui como essa são cortadas assim, ó, espelhadas. Você vai cortar primeiro com o molde desse jeito, depois você vai virar o molde e vai riscar e cortar desse jeito. Então aqui também tem dizendo o que você vai cortar. Então, você vai cortar 2 vezes no forro espelhado, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes na manta. Para essa peça, eu estou usando o zíper fino, o número 3, tá bom? Caso você não queira usar esse zíper, queira usar o zíper mais largo, você vai ter que adaptar o molde ao seu zíper. E a medida do zíper, aqui eu coloquei 19 centímetros, porque é a medida, olha, exata aqui do nosso picolé. Para fazer o palitinho aqui de picolé, olha, eu usei 2 tecidos, tá? Então, aqui tá um tecido, aqui tá outro eu uni aqui na manta, tá? Desse jeito. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar esse molde aqui em cima e vai riscar. Dessa forma aqui. Então, aqui, 2 vezes no tecido e 1 vez na manta. Eu vou sobrepor aqui porque nós vamos costurar ele. Mas você pode substituir isso aqui por um pedaço de feltro, por um courino ou o material que você desejar. E para essa parte do fundo aqui, onde vai ficar sustentado o nosso palitinho, então nós cortamos essa partezinha aqui espelhada também 2 vezes, olha. 2 vezes no tecido, 2 vezes na manta, então tá aqui desse jeitinho. E para o forro dessa parte aqui, nós temos esse molde e nós vamos recortar esse molde aqui 1 vez no forro que você escolheu. Para essa parte aqui, olha, que é todo esse contorno do nosso picolé, você também vai recortar, como tá escrito aqui, olha, 1 vez no tecido principal, 1 vez na manta e 1 vez no forro. E aqui tá a minha sugestão de viés para o acabamento interno do picolé. Então, aqui, olha, eu cortei essa medida de viés aqui no ângulo de 45. Então, tá aqui 3 pedacinhos de tecido, porque vai aqui no entorno e também na parte de baixo. E a medida inteira de viés que eu usei foi 1,15 m por 4 centímetros. Como que eu cheguei nessa medida de viés? Então, vão 2 vezes, olha, o viés para esse contorno aqui. Então, você pode tirar 2 vezes essa medida. E eu deixei 32 centímetros de viés para o acabamento da parte de baixo, tá bom? Então, ao todo, deu 1,15 m por 4 centímetros. Mas, caso você não queira usar o viés de tecido, você pode usar o viés pronto, o largo, tá certo? Daquele que vende em armarinhos. Até mesmo você pode escolher usar o viés industrial. E enfeitar o seu picolézinho vai ficar a seu critério. Se você quer fazer ele bordado, se você quer fazer ele com... Você pode fazer aqui uma mordida aplicada, você pode fazer de acordo com a sua criatividade, com o que seja a cara do seu trabalho. Então é hora de você pegar seus botõezinhos, suas cianinhas e abusar da sua criatividade para enfeitar o seu picolé. Vou começar costurando esse acabamentozinho aqui da alça de mão. Então, pego o meu retalhinho de 6 por 5 centímetros, dobro aqui na parte de 6 centímetros e vou passar 2 costurinhas. E vai ficar desse jeitinho aqui, com 2 costurinhas. É claro que você pode fazer isso aqui de outra forma, com outro material, tá bom? E para fazer a alça de mão, assista o vídeo que eu vou deixar linkado aí embaixo. O nome do vídeo é alça de mão. Aí vamos pegar aquele tecidinho com a manta e o outro tecidinho que riscamos, vamos sobrepor e vamos passar uma costura aqui em toda a volta. Essa partezinha reta vai ficar aberta porque é por onde nós vamos virar. Então nós vamos começar a costura com retrocesso aqui, passar a costura em toda a volta e finalizar com retrocesso aqui. Esse retrocesso no início e também nessa costurinha no final é muito importante para que isso aqui não abra na hora que nós formos virar. Agora nós vamos cortar aqui na parte do risco bem retinho, em cima dele. E aqui a gente vai cortar deixando uma borda de meio centímetro. E vamos virar isso aqui. Para isso eu vou usar esse vira-tudo, que nada mais é que um canudo, olha,
tá? E um palito. Caso você não tenha essa ferramenta, você pode usar qualquer canudo e palito. Uma sugestão é isso aqui, olha, que é uma coisa muito comum. Isso aqui é um aplicador de pomada feminina. Eu tenho certeza que você conhece alguma mulher que você possa pedir e perguntar se ela tem aplicador de pomada feminina em casa. Então isso aqui, olha, é um tubo e um palitinho. Então você pode vir aqui, ó, colocar ele aqui dentro, dessa forma, o tubinho, vir com o palitinho, ó, e virando isso aqui, tá bom? Então vai fazer o mesmo efeito desse que a gente compra pronto. E aí eu venho aqui, olha, e ajusto. Você pode levar na máquina e rebater uma costurinha aqui em toda a volta. Eu não vou rebater. O meu eu deixo assim, olha, desse jeitinho. Mas você pode rebater, você pode enfeitar, fazer de acordo com o que seja a cara do seu trabalho. Eu assento ela no ferro, tá? Então aqui agora a gente vai pegar as duas partes, olha, desse molde aqui que a gente preparou, que é o tecido e a manta. Acho o centro aqui de um, fazendo um pique, e vou posicionar a minha paletinha aqui, olha, no centro. Então bem centralizada nesse piquezinho que a gente fez aqui. Eu vou pegar a outra partezinha e vou sobrepor tecido com tecido, bem alinhadinho aqui, bem retinho. A gente vai passar um pé de máquina com retrocesso no início, retrocesso no final, e a minha margem de costura desse pezinho de máquina é de 0,75 milímetros. Na partezinha aqui, olha, do centro, onde eu vejo que eu tô passando por cima da minha paletinha, eu dou um retrocessozinho para reforçar a costura. Ó, e vai ficar desse jeitinho aqui. Essa partezinha aqui, olha, eu vou vincar, eu vou abrir bem essa costura, tá bom? E retiro um pouco do excesso aqui, ó, dessa parte do meio da paletinha. Como a minha costurinha tá bem reforçada aqui, olha, a gente deu retrocesso, não corre o risco dela cair, tá certo? Então aqui eu recorto, ó, tiro, deixo só um pouquinho aqui, e com essa partezinha assim, olha, a costura aberta, eu vou posicionar ela aqui. Vou pegar o meu forro, vou sobrepor ele aqui com essa costurinha aberta, colocar clipes aqui na parte da costura, desse jeitinho aqui, olha, e vou passar um zigue-zague aqui para prender esse forro em toda a volta. E vai ficar, ó, desse jeitinho aqui, tá bom? Aqui nessa hora você já pode dobrar e fazer um pique aqui e aqui para achar o centro. Agora vamos preparar essa parte do fundo com o zíper. Então vamos pegar as duas partes do tecido e manta e o forro e também o nosso zíper. E vamos preparar um sanduíche. Então essa partezinha do zíper aqui bem alinhada, a parte que tem o tecido e manta, tá? Parte do zíper voltado para o tecido, e aí vamos fazer aqui o sanduíchezinho colocando o forro também estampa com estampa. E com tudo isso muito bem alinhado, nós vamos vir e pregar o nosso zíper. Eu costumo pegar a minha agulha e trazer para a minha esquerda. Aplico o zíper. E como eu tenho o costume de fazer antes de rebater a costura, eu alinho todo esse meu forro com um zigue-zague. E aí, depois que o meu forro tá bem alinhado e presinho aqui, eu volto para aqui e rebato uma costura aqui nessa parte do zíper. E vou repetir esse mesmo processo aqui com outra parte, e para isso eu abro o meu zíper e repito o mesmo processo aqui desse outro lado. Mesmo processo, aplico o zíper, prendo o meu forro com zigue-zague, rebato a costura e aí venho aqui agora, alinho toda essa parte e vou aplicar o meu cursor. Primeira vez que eu aplicar o cursor é para fechar todo o zíper. Então, primeira vez que eu aplico o cursor aqui, olha, eu vou puxar para fechar todo o meu zíper. E depois que eu fecho todo o meu zíper, aí eu volto e aplico de novo. E aí deixo ele, olha, aqui no centro. Aí depois que eu aplico o meu cursorzinho, tá aqui pronto, eu vou escolher o lado onde eu vou colocar, olha, o lugar da alça, tá?
tá aqui, ó, voltado para o meu corpo, então no meu lado direito, eu vou vir aqui, olha, onde eu vejo que terminou essa parte arredondada aqui, ó, aqui uns 4,5 centímetros, tá? Então quando eu percebo que acabou essa parte arredondada aqui, eu vou pegar aquele pedacinho que a gente fez, ó, o suportezinho da aba, e vou posicionar aqui e vou passar aqui uma costura indo e voltando, uma costura de segurança. Ó, desse jeitinho aqui. A partezinha da frente do picolé que eu preparei, eu vou pegar o meu forro e vou unir esse forro aqui, olha, com um zigue-zague em toda a volta. E vai ficar assim, ó, já com forro, e eu aproveito nessa hora aqui, que ainda tá vaziozinho assim, soltinho, e vou marcar essa parte de baixo com um pique e também a parte de cima. Então aqui achamos o centro dessa parte da frente com os 2 piques, e na parte de trás a gente vai ter como centro aqui essa partezinha, olha, do zíper. Para a parte do contorno, a gente vai pegar a parte que está com tecido e manta e também o forro, e vamos fazer da mesma forma, unir todo esse forro aqui, olha, com um zigue-zague. E temos aqui, olha, também essa parte já com forro. Então aqui temos as 4 partes preparadas. E agora vamos para a parte do viés de acabamento interno, tá bom? Então, como eu disse, para essa parte aqui, olha, eu cortei um viezinho de 32 centímetros, mais ou menos. E ele tá, ó, ele vai dar toda essa volta aqui e ele tá no ângulo de 45, tá bom? Eu já vou separar esse viezinho, vou deixar aqui. E nessa hora aqui, você vai escolher se você vai dar o acabamento com ele, né, o viés de tecido ou o viezinho pronto. Caso você vá fazer o acabamento com o viés pronto, você vai vir, vai pegar o seu viés aqui, e o viés pronto, ele já tem essa marcação aqui, olha, em meio centímetro, tá? Ó, tá aqui na linha onde eu marquei, vai dar meio centímetro. Então você vai pegar essa parte do viés, vai colocar ela aqui, assim, com ele desse jeitinho aqui. Caso você prefira colocar ele aberto, ó, abrindo dos lados, o que vai dar um meio centímetro será essa linha aqui que fica na marcação, tá bom? Você também pode fazer com ele aberto, vai depender do que você acha mais fácil. Mas como eu vou usar o viés feito em casa, o meu tecidinho tá cortado no ângulo de 45 e o meu viés tem 4 centímetros aberto. Minha sugestão, ó, o viés que a gente vai usar precisa ser do tamanho certinho aqui, tá? Que eu ainda vou cortar essas pontas. A minha sugestão é que você pegue o viés, o avesso do seu tecido, você pegue uma régua e venha aqui na borda onde você vai aplicar o seu viés e faça uma marcação com uma caneta ou com um lápis em meio centímetro. Então você vai vir e vai marcar esse meio centímetro aqui, olha, na pontinha desse viés aberto. E vai fazer isso nos 2 viés, tá? Porque são 2 lados aqui de acabamento. Então é em um lado só do viés, tá bom? Nós temos 2 viés, então nós vamos fazer essa marcação, no caso, 2 vezes aqui. Então, depois que eu faço essa marcação aqui de meio centímetro, que é para facilitar a aplicação do viés no final da peça, eu vou vir e colocar aqui, ó, estampa com estampa do forro, tá? E eu vou, ó, deixar ele bem alinhado aqui. Eu vou passar um zigue-zague aqui para prender nessa bordinha. Não estique esse viés enquanto você tá costurando, tá? Enquanto tá fazendo esse zigue-zague. Só aplique ele e passa o zigue-zague. Bom, aí aqui eu vou deixar ele rente, olha, no finalzinho. E vou pegar o outro viés e vou aplicar ele na outra lateral aqui. Mesma coisa, ó, estampa com estampa, tá? E eu vou passar o zigue-zague. Você pode passar uma costura reta? Pode sim, mas o zigue-zague já deixa ele bem finalizado aqui. E eu acho mais fácil. Então, apliquei do outro lado, ó, e vou também deixar ele retinho aqui. E aí, por fim, a gente vai ter essa tira toda aqui, ó, com 2 viés aplicadinho aqui, tá certo? E eu vou achar o centro, fazendo um pique. Agora eu dobro aqui e vou achar o centro aqui e aqui. Lembrando que se fosse o viés pronto, do que você compra no armarinho, a mesma coisa, você aplicar ele de um lado e aplicar ele do outro.
Aí aqui eu vou vir, ó, e vou deixar retinha aqui essa parte. Vou tirar qualquer excesso do zíper que tiver. Também nessa outra partezinha aqui, ó. Precisa estar tudo bem bonitinho, bem retinho, assim. Agora nós vamos finalizar pegando aqui a partezinha que a gente colocou o viés. Temos o pique, então vamos colocar aqui, ó, bem centralizado aqui, partezinha de cima, ó, aqui no centro. Eu vou prender com um alfinete. Essa outra pontinha aqui, ó, ela tem que ficar bem alinhadinha aqui, ó, no início, tá? Você pode prender com alfinete ou com clipe. E se você achar mais fácil, você pode clipar toda essa peça aqui, ó, colocar clipes em toda a volta, como quando a gente faz uma bolsa. Então aqui, ó, não vamos dar pique, não tem necessidade. Eu já coloquei ela na medida que você não precisa dar pique, mesmo tendo essa parte aqui reta, tá bom? Se você se sentir mais confortável dando pequenos piques aqui, pode fazer. Mas ela vai precisar se encaixar, ó. Por isso que esse centro é preso com alfinete. Ela vai precisar se encaixar aqui no molde, tá bom? E ela se encaixa sem os piques. Como? Ó, eu tô apertando só aqui no meu molde. Tendo esse lado todo ajustado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir com essa ponta, colocar aqui bem reta. E aqui eu ajusto, ó, vou trazendo a partezinha da manta pra cima, aqui com o meu dedo, ó, e alinhando ela aqui, ajustando bem aqui no molde. Ó, e ele vai ficar desse jeitinho aqui. E sabe aquele tempinho que a gente parou para fazer essa marcação de meio centímetro aqui, olha, no viés? Agora, ela é o facilitador. Nós vamos aqui, sempre tendo cuidado, ó. Se bem que ele não vai encostar, na medida que ele não vai encostar. Mas você chega o outro viés aqui, para você não correr o risco, olha, de costurar esse outro viés, tá? Ele sempre longe do lugar da sua costura. E agora o que você vai fazer? Você vai seguir todo esse contorno aqui, olha, em cima dessa costurinha de meio centímetro. Ou em cima dessa marcaçãozinha de meio centímetro que você fez. E aqui é muito importante que nessa parte do início dê um retrocesso. Quando terminar, a gente dá outro retrocesso. Sempre que você tiver peças que tenham costuras curvas, um facilitador, algo que vai ajudar você com elas, olha, é a tesoura pinça, tá? Então, se você tem acesso a essa ferramenta aqui, é bom você ter em casa, tá? Ela tem umas garrinhas aqui, ó, que a gente segura a parte do tecido e facilita na hora de passar a costura. Eu ainda acho muito mais fácil a gente fazer o acabamento usando o viés de tecido para essa peça do que com o viés pronto, justamente por isso aqui, ó, porque a gente tem essa facilidade na hora de dar esse acabamento que vai dar agora, tá? Então, feita essa costurinha aqui bem em cima do risquinho de meio centímetro, ó, como fica do outro lado, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir com esse viés aqui todinho, ó, pra cima, assim, a gente vai trazer ele pra cima, tá? E agora aqui a gente vai modelar esse viés. Então, ele é mais fácil de cobrir essa costurinha do que se você estiver usando o viés pronto. Não quer dizer que se você estiver usando o viés pronto, você não vai fazer o acabamento interno, vai fazer também, tá bom? Aí aqui eu só dobro ele aqui, ó, e vou cobrir a minha costura. Então, você vai modelar o viés até o momento, olha, se você acha que menorzinho cobre melhor, faça assim, tá? E esse acabamento do viés aqui, você pode dar todo com pontinhos, ó, à mão. Você vai modelar ele, cobriu a costura, vir com pontinhos à mão, ou fazer como eu vou fazer aqui agora, colocar ele todo ajustado. Então, dobrando, cobrindo a minha costura, colocando o clipe, dobro, percebo que cobriu a minha costura, coloco o clipe. E com ele todo assim, ó, moldadinho, eu vou levar para a máquina e vou rebater essa costura do viés. Então, como eu rebati todo o viés na máquina, olha, ele ficou desse jeitinho aqui, essa parte aqui bem alinhadinha assim, a gente puxa para ele ficar com esse acabamento, ó, bonitinho, tá bom? E agora, com esse meu outro viezinho voltado assim para baixo, vou repetir o mesmo processo com essa parte aqui do fundo. Então, venho aqui, prendo essa partezinha aqui bem rente aqui na pontinha, a outra também. E aqui, olha, o centro do meu zíper
aqui com o piquezinho que eu tinha dado aqui no centro. Coloco os clipes aqui e aí, olha, ajusto desse jeito de novo. Vou levar de novo para a máquina, retrocesso no início, retrocesso no final. Vou seguir toda a minha costurinha de meio centímetro. Quando eu falo a vocês sobre a tesourinha pinça, é que na parte redonda, às vezes a gente precisa trazer o tecido para cá, ajustar aqui, olha, o viés, e ela ajuda segurando, olha, o tecidinho e trazendo ele para o lugar, tá? E aqui, ó, mesma coisa, retrocesso, seguir a minha costurinha de meio centímetro, tá? Uma sugestão é que você, na hora que for passar aqui, olha, na parte do zíper, a costura, você reforce. E também, quando você for passar na partezinha que tem aquele lugarzinho aqui, ó, de prender a alça, você também reforce, tá bom? Aí aqui eu vou tirar esse excesso que ficou aqui do lugar de prender a alça. E o processo é o mesmo, eu vou trazer todo esse viés para baixo, ó, alinhando, ajustando bem, tá? Ó, e vou modelar ele, dobrando, como a gente fez na outra parte. E a mesma coisa, você pode colocar uma música alegre e dar pontinhos à mão aqui enquanto você faz isso, ou ir na máquina e rebater toda essa costura, como eu vou fazer. Pode surgir a pergunta se eu colocar aqui a tira de tecido, mas sem ser no ângulo de 45, se eu cortar ela reta, eu vou conseguir fazer, dar esse acabamento? Você vai conseguir, só que ela não vai ficar com acabamento bonito aqui nas partes arredondadas, tá bom? Por isso que precisa ser o viés em 45, tá? Para que o seu acabamento, quando você for entregar essa peça para sua cliente, ó, ele esteja com acabamento perfeitinho. Mas você vai conseguir, só que você vai conseguir aqui todo enrugadinho nas partes redondas. Bom, aqui a gente ainda não vai virar, tá bom? O picolé vai estar dessa forma aqui. E a mesma coisa, para facilitar, a gente vai prender esse viés aqui em toda a volta dessa partezinha. Caso você ache mais fácil aplicar essa parte aqui e só depois rebater o viés, pode fazer desse jeito também. Aqui, só uma coisa importante para o acabamento, na hora que eu vou rebater essa partezinha aqui, pregar o fundo, essas minhas duas partes do viés ficam voltadas aqui, ó, para essa tirinha de dentro, porque eu acho que fica mais fácil. Se eu fizer o acabamento com elas para fora, Karina, vai dar problema? Nenhum. Você também vai conseguir. Só que eu venho e coloco elas sempre aqui para dentro, porque eu acho que na hora que a gente vira, fica um acabamento mais bonitinho. Aqui a mesma coisa, é só um facilitador você pregar esse viés aqui antes. Pode ser o viés pronto, da mesma forma você vai pregar ele aberto, como a gente tinha mostrado já durante o vídeo. Nessa hora aqui eu não vou fazer marcação, porque a costura vai ser feita pelo lado de fora. Então é o viésinho de tecido, eu dobro aqui uma pontinha dele e vou aplicar ele com um zigue-zague aqui em toda a volta, tendo cuidado para não prender a minha paletinha do picolé. Então enquanto eu tô passando, ela tá voltada para cá. A mesma coisa, você não precisa esticar esse viés, é só você posicionar ele, olha, vim ajustando com o dedo e passando o zigue-zague. Chegou na outra pontinha, levanta o calcador e chega a sua paletinha para o outro lado e segue costura. Então, na hora de finalizar isso aqui, ó, eu passo um pouquinho e aí finalizo. Então tá aqui preso também, ó, esse viezinho já aqui nessa hora, tá bom? Então nós temos aqui, olha, os centros marcados com piquezinho. E vamos agora finalizar o nosso estojinho necessaire, tá? Então como que eu vou fazer? Eu vou pegar um desses piquezinhos aqui e vou colocar aqui dentro, olha, dessa forma. E vou colocar ele pique com pique aqui. Nesse primeiro pique aqui que a gente coloca, eu sempre gosto de colocar um alfinete para que ele não saia do lugar. Prendo aqui no centro, olha, com o alfinete. E lembrando que a parte que a gente vai colocar no fundo é redonda. Essa aqui não é, é reta. Caso você tenha dificuldade para ajustar, você pode vir aqui nessas partezinhas aqui do centro, ó, perto do viés e dar um piquezinho,
pequeno, tá? Menos de meio centímetro, ó. Nessas partezinhas aqui, ó, próximo ao viés, ó. E dá pequenos piques, ó. Dá o retrocesso aqui nessa parte, na pontinha, muito importante justamente para essa hora que a gente vai dar esse acabamento. Bom, aí agora aqui, vamos centralizar o outro pique aqui, olha, na parte do zíper. E aí eu começo a colocar clipes. Aí trago, vou ajustando e colocando clipes. Como eu disse, o meu viés vai ser sempre voltado para essa parte aqui, então eu dobro ele aqui, olha, e vou moldando. Ela vai ser costurada assim, ó, tá? Aqui, olha, a gente vai prender isso aqui em toda a volta, tá? Por isso eu coloquei clipe. Outra coisa, como tá com o meu viés aberto aqui, eu coloquei fita crepe aqui para que não corra o risco de, na hora que eu estiver pregando o viés, venha parar cá do outro lado, tá bom? Bom, aí agora é bem simples, a gente vai colocar assim, ó, segura aqui, tá? E vamos passar a costura aqui também meio centímetro. A gente fez o risco aqui na outra parte do viés de cima, caso você queira, nessa partezinha de baixo, toda do contorno aqui do picolé, você pode também fazer meio centímetro de marcação, tá bom? Eu não fiz, mas você também pode, toda essa parte reta aqui, ó, você pode fazer meio centímetro. E aí a posição é essa e vamos começar a passar essa costurinha aqui, ó, em toda a volta. Outra coisa que pode facilitar você passar essa costura por ser pequena aqui, essa parte de trabalho, é você voltar a sua agulha para a sua esquerda um pouco, tá? Aqui a mesma coisa, olha, na hora que chega a partezinha do zíper, eu reforço a minha costura, indo e voltando. A outra coisa, a manta que eu tô usando é molinha, ó, então ela permite que a gente costure assim de forma confortável, mexa pra lá, pra cá, tá bom? Ó, e depois que eu passo essa costurinha aqui, olha, em toda volta, olha, aqui embaixo fica costuradinho desse jeito, eu tiro a minha fita crepe. Como eu disse, se você acha que é muito difícil costurar já com viés, você fique à vontade para passar essa costura aqui e depois vir e rebater o viés, tá bom? Aí aqui a mesma coisa, eu vou voltar o meu viés pra cima. E aí eu vou modelando aqui esse acabamento, eu vou dobrando e cobrindo a costura. E depois que eu modelo aqui todo o meu viés, a mesma coisa. Ou eu dou pontinhos à mão para finalizar, ou eu venho aqui e rebato também essa costura aqui na máquina. E por fim ela vai ficar desse jeitinho aqui, olha. E aí é só a gente virar a nossa peça, desviramos ela. E aí você pode passar ferro e enfeitar da maneira que você desejar. Você pode usar botõezinhos que você tenha em casa, olha. Como eu fiz nessa aqui, coloquei botõezinhos, nessa aqui também. Nessa aqui eu coloquei pompom. Essa aqui eu já fiz com tecidinho de picolé. Então você pode enfeitar a sua peça da maneira que você desejar. Você pode inclusive colocar miçangas, fazer a aplicação do chocolate derretendo aqui no picolé ou ainda fazer uma mordida. Faça da maneira que seja a cara do seu trabalho. E para complementar, eu usei alcinha de mão e o vídeo para fazer a alcinha de mão tá linkado aí embaixo na descrição do vídeo. E agora que você já tem aqui o projeto, a aula, você pode até fazer de formas diferentes, como eu vou mostrar que eu fiz aqui. Eu vou deixar uma sugestão lá no meu Instagram, me segue aí no Instagram, que é @cauzeda. Eu peguei esse mesmo molde que fizemos aqui na aula e arredondei aqui, olha, as bordinhas com uma bobina de máquina comum, tá bom? Então arredondei aqui e a minha medida aqui em volta ficou de aproximadamente 54 centímetros. Então eu peguei, olha, desse jeitinho aqui que ela tá feita, ó, inteirinha, tá? Zíper na parte de cima e aqui inteirinha na parte de baixo. Eu vou virar aqui pra mostrar como ficou. E ao invés de prender a paletinha aqui no centro, como eu fiz, olha, nessa eu simplesmente, ó, coloquei ela aqui na parte de baixo e aqui eu fiz inteira e aqui eu coloquei um zíper. Então dá pra fazer ela de outras maneiras usando a sua criatividade. Eu vou deixar as medidas que eu usei aqui, olha, no post lá no meu Instagram. E a mesma coisa, você pode fazer isso aqui como uma nécessaire, ou ainda pegar aqui, olha, uma alça regulável e colocar aqui nas laterais, fazendo dela uma bolsinha. Então use sua criatividade para fazer o seu projeto da maneira que você deseja.
Minha sugestão também de enfeite é você enfeitar como realmente sendo uma embalagenzinha de picolé. Então eu usei um saquinho plástico comum e peguei uma fita decorada com o nome do meu ateliê e dou um laço aqui embaixo. Dessa forma aqui eu estou mostrando ao meu cliente que ele pode usar essa peça para dar de lembrancinhas ou para presentear alguém. E essa é uma amostra grátis das minhas aulas virtuais que eu convido você a conhecer no meu site carinauzeda.com.br. Se você gostou de aprender esse projeto, compartilha, curte e se inscreva no canal. Quer ver mais fotos desse e de outros trabalhos feitos por mim? Me segue lá no meu Instagram, que é @cauzeda. E eu desejo que essa peça seja um doce sucesso no seu ateliê, da mesma forma que ela é no meu. Vou deixar uma beijoca e espero você aqui nas minhas próximas aulas.